Olá pessoal, e nessa primeira aula nós iremos tratar sobre conceito de empreendedor e empreendedorismo, o perfil do empreendedor, algumas características, habilidades do empreendedor. Iremos apresentar também algumas vantagens e desvantagens de ser empreendedor e, claro, iremos fazer algumas atividades. Vamos lá? Bom, o empreendedorismo ele é a energia da economia. Ele é capaz de alavancar recursos, ele é o impulso de talentos. O empreendedorismo, ele fareja oportunidades e precisa ser muito rápido, aproveitando as oportunidades. O empreendedorismo, pessoal, é um processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças, adaptações, melhorias em negócios já existentes. A palavra empreendedor, ela surgiu para designar aquelas pessoas ousadas, aquelas pessoas que estimulavam o progresso econômico mediante novas, melhores formas de agir. Porque nós sabemos que é possível a gente melhorar aquilo que a gente já faz. É possível a gente potencializar os nossos resultados. E o empreendedorismo, ele dá essa abertura, essas possibilidades para que a gente consiga está entregando melhores resultados. Empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor, dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas de satisfação e da independência financeira e pessoal. O empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem. Existem três tipos de pessoas. Aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem, aquelas pessoas que ficam vendo as coisas acontecerem e aquelas pessoas que perguntam: e já aconteceu? Certamente, o empreendedor ele está no grupo 1, aquelas pessoas ousadas, que faz a coisa acontecer, que não vê dificuldade, mas vê oportunidade. Porque ele transforma ideias em realidade, para benefício próprio e para o benefício da comunidade. Gente, empreendedor é sinônimo de experimentar, começar, tentar, iniciar. Eu trago para vocês algumas situações, certamente vocês conhecem algumas dessas empresas, Facebook, a Netflix, e tantas outras que trouxeram inovação na sua forma de entregar um produto ou um serviço. E eu gostaria muito que você pensasse, você empreendedor, pensasse muito sobre isso. Não sei se vocês lembram, certamente é do meu tempo, a gente queria assistir um filme, a gente iria na locadora, era um local, uma loja, um espaço físico, onde a gente tinha que ir lá, alugar aquele filme que a gente queria assistir, pagava e teria que devolver essa fita cassete, com 24 horas depois. Muitas vezes a gente não dava certo, não tinha um tempo para assistir o filme e a gente tinha que devolver sem assistir, ou pagar uma multa para assistir depois. E aí chegou uma empresa chamada Netflix, bem conhecida da nossa realidade, que mudou essa forma de entregar filmes. Não, você vai pagar um valor fixo por mês, eu vou te dar um catálogo de oportunidades e você vai assistir quando você quiser, aonde você estiver. Por que eu trouxe esse exemplo? E aí tantos outros que existem no mercado? Para mostrar para vocês que o empreendedor ele está sempre buscando novas formas de satisfazer o cliente. É um assunto que nós iremos discutir nas próximas aulas, de entregar melhor o seu produto ou o seu serviço, e de satisfazer as necessidades do cliente. Então, a Netflix ela faz o quê? Ela atende um desejo daquele cliente que não tem tempo, que não quer ir numa locadora, que não quer pagar mais se não puder assistir. Então fica a dica. Dentro do nosso negócio produtivo, dentro do nosso empreendimento, que tipo de serviço nós podemos fazer para atender melhor o nosso cliente?
Bom, vamos falar sobre o perfil do empreendedor? Novas pesquisas sobre o perfil do empreendedor são propostas, visto que eles diferem em suas habilidades, buscas de oportunidades, motivações e também em educação, envolvimento social, competências sociais e orientação de tempo e risco. Em qualquer definição de empreendedorismo, nós encontramos pelo menos alguns aspectos, e aqui eu trouxe para vocês esses que são comuns. Iniciativa para criar, para inovar, o empreendedor ele cria, ele inova, ele faz diferente. Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. Por que é importante a gente falar aqui de recursos? Porque os nossos recursos precisam ser, primeiro, identificados e, segundo, a gente precisa usar esses recursos de forma estratégica, porque eles podem acabar. O empreendedor ele faz isso muito bem. O empreendedor é apaixonado pelo que faz. Você gosta do que você faz? Tenho certeza que sim. Você ama o que você faz, porque o empreendedor ele é apaixonado. Ele acorda com entusiasmo para fazer a coisa acontecer, porque ele está trabalhando para o futuro dele, para um futuro melhor, com certeza. Ele aceita também assumir os riscos e tem a possibilidade de fracassar. São negócios. E há essa possibilidade de risco. Aí a gente vai aprender durante esse curso como minimizar esses riscos, como potencializar os nossos resultados. Pessoal, existem algumas vantagens e desvantagens do empreendedorismo. Que a Venato, que é uma grande autoridade na área da administração, ele descreve alguns fatores comuns sobre o fracasso dos novos negócios. É importante a gente ficar atento a essa realidade. O primeiro que eu trouxe aqui para vocês é a falta de experiência gerencial. Então, é importante a gente estudar, a gente adquirir conhecimento sobre o nosso negócio. Não basta ter o melhor produto ou o melhor serviço, né? Não basta apenas vender, mas como vender, como gerenciar os recursos, como acompanhar as vendas, os resultados, a questão financeira. Então, muitos empreendimentos não dão certo porque está faltando essa administração gerencial. Mas não se preocupa, a gente vai aprender tudinho nesse curso, tá? Outro ponto muito importante, às vezes o fracasso acontece dentro do empreendimento porque os lucros são insuficientes e existem juros que são elevados. Então, quanto é que eu ganho por mês, por ano? Quanto é que eu gasto? Qual é o meu saldo? Qual é o meu lucro? Isso é importante, porque se a gente perceber que você está com lucro insuficiente, daqui a pouco a sua empresa, o seu negócio, o seu empreendimento não será sustentável. Um outro ponto é a perda de mercado, ou mercado consumidor restrito. Hoje nós vivemos em um mundo globalizado. A concorrência está aí. E a gente precisa estar bem atuante para não estar perdendo mercado, não estar perdendo clientes para o concorrente. Então muitas empresas elas não dão certo, muitos empreendimentos não dão certo porque o cliente ele preferiu comprar do outro, do concorrente. E a gente precisa fazer com que esse cliente ele permaneça conosco. Vou te ensinar também sobre isso. Recessão econômica. É possível, a gente está vivendo um período específico, atípico, né? O mundo todo está passando por uma parada obrigatória por conta da pandemia. Então, como planejar nossas atividades em relação ao nosso negócio para que a gente não pare por conta da recessão? Um outro ponto são as vendas insuficientes, dificuldades de administração de estoque. A gente sabe, pessoal, que o estoque ele é gerador de riquezas, tá? E é muito importante a gente administrar bem. Eu nem posso deixar faltar mercadoria para o meu cliente e eu nem posso ter estoque guardado em casa ou no meu local de trabalho
é muitos produtos, porque o dinheiro pode estar parado. Muitas vezes a gente tem uma localização inadequada, então eu preciso trabalhar muito essa questão da visibilidade, do marketing, para que as pessoas conheçam o local de trabalho e as dívidas, a carga tributária que são demasiadas. A gente vive hoje num país onde existe uma carga tributária muito elevada, a gente precisa ficar atento a isso. Aquilo que a gente paga, né, de impostos, taxas, tem uma aula específica sobre isso. Eu vou detalhar, mas é importante que você, empreendedor, fique atento àquilo que você paga, né, quanto você paga, por que você paga, para a gente fazer as continhas baterem e o saldo ser positivo, tá? E às vezes o capital e os bens são insuficientes para manter o negócio. Então tudo isso são pontos que pode levar o seu empreendimento a não dar certo. Qual é a nossa proposta? Qual é a proposta desse curso? Trabalhar para que a gente consiga minimizar os riscos, os problemas e a gente consiga melhores resultados. Falando do Chiavenato, ele cita alguns elementos que demonstram os pontos fundamentais de desvantagens. A gente vai falar agora das desvantagens do empreendedorismo. Então, entre alguns elementos, nós temos... Nem preciso te falar isso porque você já sabe, né? Esqueça o tempo de 8 horas de jornada. O empreendedor, ele não tem uma carga horária de trabalho específica. Ele não vê horas, ele não vê dia. Ele é motivado a fazer a coisa acontecer. Então, o empreendedor certamente não trabalha só 8 horas. Possivelmente, você, empreendedor, não poderá contar com um ganho regular. Existe a diferença daquele que é funcionário, tipo carteira assinada, que está lá todo mês recebendo aquele valor fixo. E existe o empreendedor, que é aquela pessoa que vai produzir, que administra o seu próprio negócio. Tá? Então, os ganhos muitas vezes não são regulares. Se eu tenho uma plantação de cheiro verde, por exemplo, às vezes eu não vou ter o cheiro verde todo dia para vender. Então, não vou ter um ganho regular. Né? Quem planta feijão, melancia, tem que ter o tempo da espera para a colheita. Então, quando ele fala nessa questão de ganhos regulares, ele quer dizer isso. A gente não vai ter um salário ali, um ganho fixo todo mês. Ele vai ser variável. Tem mês que vai ser mais, tem mês que vai ser menos. Por isso que a gente precisa administrar muito bem o financeiro do negócio. Para a gente não ter problemas de dinheiro. Assumirá um enorme papel de responsabilidade. Então, o empreendedor ele precisa tomar decisões, porque ele é quem cuida do próprio negócio. É ele e ele. Então, as decisões precisam ser tomadas. E existe a probabilidade de um empreendedor deteriorar seu investimento de capital financeiro. E, de repente, o dinheiro que você aplicou não tem um retorno satisfatório. Então, o Chiavenato ele aponta algumas desvantagens, que eu trouxe as principais para vocês. Certo? Gente, essas e outras desvantagens de empreender podem ser contornadas se você souber se organizar antes de se tornar empreendedor. Ou se você já é empreendedor, você se organizar para minimizar, para resolver essas desvantagens. E claro, se mantiver atento ao desempenho do seu negócio. E aí eu trago para vocês algumas vantagens de ser empreendedor. Fazer o que gosta e trabalhar com o que se quer. Eu sei que você é feliz, porque você faz o que você gosta. Isso é uma vantagem. Você tem a possibilidade de alcançar seus sonhos e objetivos, que você trabalha no que é seu para isso. Uma outra vantagem é ter autonomia. A gente falou há pouco que você precisa tomar decisões. Então você tem a liberdade, é você que vai decidir. Você tem autonomia para fazer isso.
Você se sente livre para decidir em relação a quantas horas você vai trabalhar por dia, por mês, qual o tempo que você vai ficar com a família. Olha que bacana. Você transmite valores, gera emprego e renda. E é importante dizer que a gente aprende com os erros. Então, quando eu falo aqui em gerar empregos, porque o seu empreendimento hoje ele está numa situação, mas amanhã ele pode estar em outra. Ele vai crescer, as vendas irão crescer, os clientes irão aumentar e você vai precisar contratar mais pessoas. Então isso incentiva a economia. A gente está chegando ao final da nossa aula e eu vou pedir para você responder essas duas perguntas. Pessoal, todo o material desse vídeo, tudo aquilo que a gente conversou, você vai encontrar também na apostila. Então você pode assistir o vídeo, você pode ler o material, com certeza você vai aprender mais. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por telefone, entre em contato comigo pelo grupo do WhatsApp, envia lá uma conversa no privado, como a gente chama, e eu tenho o maior prazer de estar conversando com você e resolver, tirar essa dúvida, resolver qualquer questão contigo. E aí eu vou pedir para você responder essas duas questões. Primeira, que motivos você tem para empreender? O que te levou a você abrir o seu negócio, a você montar o seu empreendimento? Fala para mim. Escreve lá, tira a foto e posta no grupo para mim. Ah, não quer postar no grupo para todo mundo? Posta só para mim, no privado, sem problema nenhum. 2. Lá na página 8 você vai encontrar um quadro com 4 nomes. A gente chama de análise SWOT, que é a FOFA. É uma ferramenta onde a gente vai colocar quais são os nossos pontos fortes. Que pontos fortes, professor? Que pontos fortes eu tenho? Ah, eu tenho coragem para trabalhar. É um ponto forte. Ah, eu sou determinado. É um ponto forte. Tá? Então você coloca lá os pontos, é um exercício de autoconhecimento, de autoavaliação, muito importante para a gente começar de uma forma bem intensa esse curso. Tá? 2. Quais são os pontos fracos? Que pontos eu preciso melhorar? Ah, eu preciso melhorar, por exemplo, na minha relação com minha equipe, na comunicação. Eu preciso melhorar na minha organização. Eu não sou tão organizado. Então é um ponto fraco, é um ponto que a gente precisa melhorar. Depois vocês vão encontrar a palavra oportunidades. Então, que oportunidades eu vejo para melhorar o meu negócio, para melhorar a minha vida? Por exemplo, será que esse curso não é uma oportunidade para a gente adquirir conhecimentos? E ameaças. O que tem ameaçado o meu negócio? A minha vida pessoal? Aí eu vou pedir para vocês escreverem e vocês enviarem para mim. Tá certo? Obrigado pela presença, pela participação. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau!